Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 5 de fevereiro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos estudando o mês de janeiro de 1859. Quem está conduzindo o nosso estudo é a nossa irmã Aramita com a nossa irmã Carla. E se houver necessidade, a gente também ajuda um pouquinho, tá bom? Rogamos que o nosso Senhor Jesus nos ajude, que Ele e os amigos espirituais possam nos conduzir nesse trabalho. Então, nós estamos na última pergunta que o príncipe enviou para Allan Kardec e ele está respondendo, que respondeu por meio de carta e publicou na revista. E a pergunta é a seguinte: as crenças espíritas não são a consagração das ideias supersticiosas da antiguidade e da Idade Média e assim não devem ser endossadas? As pessoas sem religião não taxam de superstição a maioria das crenças religiosas? Uma ideia só é supersticiosa quando é falsa. Deixa de o ser quando se torna uma verdade. Está provado que no fundo da maioria das superstições existe uma verdade amplificada e desnaturada pela imaginação. Ora, tirar dessas ideias todo o seu conteúdo fantástico e deixar apenas a realidade é destruir a superstição. Tal é o efeito da ciência espírita, que põe a nu o que há de verdadeiro e de falso nas crenças populares. Por muito tempo, as aparições foram consideradas como crenças supersticiosas. Hoje, que são um fato provado e, mais ainda, perfeitamente explicado, entraram no domínio dos fenômenos naturais. Por mais que as condenemos, não impediremos que continuem a produzir-se. Todavia, os que se deram conta e as compreenderam, não apenas não se apavoram, como estão satisfeitos, e isso a tal ponto que aqueles que não têm essas ideias desejariam tê-las. Deixando o campo livre à imaginação, os fenômenos incompreendidos representam a fonte de uma porção de ideias acessórias, absurdas, que degeneram em superstição. Mostremos a realidade, expliquemos a causa e a imaginação se detém no limite do possível. O maravilhoso, o absurdo e o impossível desaparecem, e com eles a superstição. Tais são, dentre outras, as práticas cabalísticas, a virtude dos signos e das palavras mágicas, as fórmulas sacramentais, os amuletos, os dias nefastos, as horas diabólicas e tantas outras coisas que o Espiritismo, bem compreendido, demonstra o ridículo. Então, isso ele está explicando, e através do Espiritismo e até do começo que ele fala, que é assim, que os espíritos desencarnados nada mais são que as almas dos homens que perderam o envoltório físico, que nada mais tem do que uma manifestação, que é uma manifestação inteligente. Então ele diz aqui que fica provado e as pessoas ficam satisfeitas é porque assim, não tem nada de mágico, não tem nada de grandioso. O mundo espiritual tem leis. Da mesma forma que nós temos leis no mundo físico, os espíritos avançam conforme seu esforço próprio. Ninguém fica bom porque morre. A gente apenas troca de envoltório. E tira aquelas coisas, né? Como ele fala, o signo. E ele diz que isso são coisas bobas e ridículas. A gente vai ficando mais senhor da gente mesmo, da nossa vontade, da nossa ligação, que só tem um Deus. Então a vida vai ficando mais fácil, mais legível e sem coisas mágicas. Mostremos a realidade, expliquemos a causa e a imaginação se detém no limite do possível. O maravilhoso, o absurdo e o impossível desaparece, e com eles a superstição. Tais são, dentre outras, as práticas cabalísticas. O que é cabalísticas? Prática cabalística. Tu imagina, final de ano tem que ser de branco. Põe uma blusa amarela que é para chamar dinheiro. Não tem problema outros irmãos realizarem isso, mas um espírita. Outro ponto aqui que ele coloca: a virtude dos signos e das palavras mágicas. Não dá
Sim, pode até haver, mas eu sei que através do meu pensamento, da minha atitude, tudo pode ser mudado. Que você tenha muita sorte. Espírita, se você for ler lá o livro Conduta Espírita, que será um dos nossos seminários esse ano, Conduta Espírita, ele fala: o espírita não deseja sorte. Quando você fala sorte, você está dizendo: cadê o livre-arbítrio? Quer dizer que um tem e outro não tem? Então isso não faz sentido. São fórmulas, né? Palavras mágicas. Então nós sabemos que tudo é resultado de o quê? Sintonia. Se houver sintonia, acabou. Olha só. E tantas outras coisas que o Espiritismo, olha aqui como Kardec escreve bem compreendido. Então quando eu vejo um espírita, boa sorte, aí as figuinhas, ou não sei o que, eu digo: ela é a pessoa, mas não compreendeu o Espiritismo. E tantas outras coisas que o Espiritismo, bem compreendido, demonstra o ridículo. Ele usa assim mesmo. Vamos finalizar aí? Tais são, príncipe, as respostas que julguei adequadas às perguntas com que me honrastes. Sentir-me-ei feliz se elas puderem corroborar as ideias que Vossa Alteza já possui sobre o assunto e vos levarem a aprofundar uma questão de tão elevado interesse. Mais feliz ainda se meu concurso ulterior puder ser de alguma utilidade. Com o mais profundo respeito, sou, de Vossa Alteza, muito humilde e muito obediente servidor, Allan Kardec. Vamos entrar no próximo, gente? Se vocês estão lembradas, na Revista Espírita de dezembro de 1858, o Allan Kardec fala do Sr. Adrien. O Sr. Adrien é aquele vidente que ele diz que é praticamente completo. Ele vê, ele fala comumente com os espíritos em qualquer lugar que ele vai, ele psicografa, então ele é um médium completo. E ele está falando aqui, esse artigo é sobre o Sr. Adrien novamente. Sr. Adrien, médium vidente. Desde a publicação de nosso artigo sobre o Sr. Adrien, médium vidente, grande número de fatos nos têm sido comunicados, confirmando nossa opinião de que essa faculdade, assim como as demais faculdades mediúnicas, é mais comum do que se pensa. Nós já a tínhamos observado numa porção de casos particulares e, sobretudo, no estado sonambúlico. O fenômeno das aparições é hoje um fato comprovado e podemos dizer frequentemente, sem falar dos numerosos exemplos oferecidos pela história profana e as escrituras sagradas. Muitas das que nos foram relatadas ocorreram pessoalmente com aqueles que nos informaram, mas quase sempre esses fatos são fortuitos e acidentais. Ainda não tínhamos visto alguém em que tal faculdade fosse, de algum modo, o estado normal. No Sr. Adrien, ela é permanente. Onde quer que esteja, a população oculta que pulula à nossa volta lhe é visível, sem que ele a chame. Para nós, ele representa o papel de um vidente em meio a uma população de cegos. Vê esses seres que poderíamos chamar de duplicata do gênero humano, indo e vindo, misturando-se em nossas ações e, se podemos assim nos exprimir, ocupado em seus negócios. Dirão os incrédulos que é uma alucinação, palavra sacramental pela qual pretendem explicar o que não compreendem. Bem que gostaríamos que nos definissem o que é uma alucinação e especialmente sua causa. Todavia, no Sr. Adrien, ela tem um caráter bastante insólito, o da permanência. Até agora, o que se tem convencionado chamar de alucinação é um fato anormal e quase sempre consequência de um estado patológico, o que absolutamente aqui não é o caso. Para nós que estudamos essa faculdade, que a observamos todos os dias em seus mínimos detalhes, chegamos mesmo a constatar-lhe a realidade. Para nós, ela não é o objeto de nenhuma dúvida,
e, como veremos, auxiliou-nos notavelmente em nossos estudos espíritas. Ela nos permitiu utilizar o escalpelo da investigação na vida extracorpórea. É um achote na escuridão. O Sr. Home, dotado de extraordinária faculdade como médium de efeitos físicos, produziu efeitos surpreendentes. O Sr. Adrien nos inicia na causa desses efeitos, porque os ver produzir-se, indo muito além daquilo que impressiona os nossos sentidos. Então, quando ele fala do Sr. Adrien na Revista Espírita de dezembro, ele fala, como ele já dá aqui uma introdução, que não é uma alucinação, porque ele já comprovou, até quando tinha outras pessoas que eram estranhas ao Sr. Adrien e vinham falar de algum parente, o Sr. Adrien nas reuniões comumente o via e descrevia, e o parente sempre dizia que batia com a descrição que ele estava fazendo, de pessoas que ele nunca tinha visto. Então era como uma luz na escuridão, que através do Sr. Adrien ele pôde ter muitas confirmações e muitas investigações e comprovar isso. E depois do número de dezembro, muitas pessoas escreveram para ele dizendo, olha, aqui também acontece. Mas ele fala também que nenhum chegou a ser tão completo quanto o Sr. Adrien. E no início, se nós virarmos lá, você pode até entender equivocado, quando ele diz assim, o fenômeno das aparições é hoje um fato comprovado e podemos dizer frequente, sem falar dos numerosos exemplos oferecidos pela história profana. O que é profana? E as escrituras, o quê? Sagradas. Então aqui ele está falando de aparições. É comum. Aparições é. Fulano, alguém aqui já viu fantasma? Como era dito, né? Espírito, alma. Eu já vi. Então isso são aparições. O que é aparições? Tu viu em um momento, em uma hora, uma vez na vida, 3.000 anos atrás e nunca mais viu. Então isso são o que? Aparições. Isso é comum, é como ele diz assim, todo mundo tem uma história dessa para contar. É comprovado e está até nas escrituras sagradas, né? Sim, a aparição aos próprios anjos. Aparição aos anjos, os anjos, a Maria, a José e a tantos outros profetas quando nós vamos estudar o Antigo Testamento. Então isso são aparições, isso não dá o nome a quem viu de médium. Então você vai atender uma pessoa na casa espírita, ela vai contar um caso que ela viu um espírito um dia, aí você vai dizer para ela que ela é médium vidente? Não. Em hipótese alguma. Só é caracterizado, por exemplo, o Sr. Adrien, esse é médium vidente. Por isso que Kardec dá uma ênfase, porque ele diz que ele nunca se deparou. Então, se alguém me diz que é médium vidente, eu digo, comprove. Porque o médium vidente, ele não vê um espírito, ele vê a humanidade espírita, de espíritos. Ele não sabe distinguir quem está vivo, quem está encarnado e quem está desencarnado. A outra coisa é a pessoa, às vezes a pessoa tem esquizofrenia. A pessoa esquizofrênica, ela vê, mas nem sempre é espíritos. E ela está sempre vendo a mesma pessoa, a mesma pessoa, a mesma pessoa. É uma alucinação. Ou é 2 pessoas, é 3 pessoas, é 2 pessoas. E aquilo não faz sentido. Aquilo não tem nem cabeça, nem meio, nem fim. É totalmente desconectado. Você vai conversar, você vê que é um desajuste psíquico, não tem nada a ver com mediunidade. Aí vai no centro espírita que não tem absolutamente nenhum estudo sério, e os trabalhadores não realizam um estudo sério, vai ouvir essa criatura e vai dizer que ela é o quê? Médium vidente. E isso vai estimular mais ainda. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nem Kardec fazia isso, de fazer um diálogo e rotular a pessoa de médium. O que ele dizia? Teremos que experimentar. E experimentar era isso aqui, ó. Você vê que ele estava com o Adrien e ele mostra, conte-me, vai descrevendo a pessoa todinha. Por quê? Porque ele já se deparou com alucinação, ele já se deparou com mistificação, uma série de outras coisas. Raríssimo, médium vidente é raríssimo. Por isso que o livro dos médios é uma faculdade raríssima. Não, mas era raríssima naquela época. Hoje em dia está mais raro ainda. Por quê? Porque naquela época vários médios reencarnaram com a missão da codificação. Foram muitos médios, e muitos eram jovens e adolescentes, justamente para a intelectualidade não atrapalhar.
Naquele momento era necessário uma chuva. Hoje o que nos falta é estudo, não é livro, porque livro nós temos muitos. É estudar seriamente o que tem. E livros verdadeiramente doutrinários. Na outra revista espírita, ele falou que o senhor Adler era uma pessoa de elevado caráter moral, falou bem... Mas espera lá, nunca deveremos vincular mediunidade com conduta moral. Vincular assim, você é médio porque você tem uma conduta moral. A mediunidade, ela é neutra. A conduta moral do médium é que vai mostrar a direção dessa mediunidade. Que tipo de espírito vai seguir esse médium? A mediunidade é dada desde para o homem moralizado como para o imoral também. Para ver se ele consegue se moralizar. Então, o fato da pessoa ter várias faculdades mediúnicas, isso não quer dizer que ela seja um ser moralizado. O médium ostensivo, primeiro que diz, o que é médium? É todo aquele que recebe a influência do espírito em um grau qualquer. Então, partindo desse princípio, diz Kardec, raros são aqueles que dela não tem pelo menos nenhum rudimento. Então, isso quer dizer que existem pessoas muito raras que não sentem nada. Mas é praticamente isso impossível. Por quê? Quando pergunta no livro dos Espíritos até que ponto os Espíritos influenciam em nossa vida, ele diz tanto, muito, que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, partindo desse princípio, todos, basicamente, recebemos influência dos Espíritos, seja ostensivo ou não. Então, já caiu por terra essa primeira coisa de que o médium recebe, não nada disso. Todos nós recebemos, todos. A única coisa é que o médium, por ser espírita, ele pode rotular que está sendo influenciado. Mas a pessoa que não é espírita também recebe influência. Todo mundo recebe influência, sendo médium ou não. Que tipo de influência? Aí vai depender com quem que ele está ligado. Aí entra a conduta moral. O médium, sabe o que eu percebo no médium? No médium ostensivo é que fica ostensivo às vezes um processo obsessivo. Que eu costumo até, é muito mais fácil tratar porque está caracterizado, a pessoa está se batendo, está incorporando. Mas aquela criatura que está aparentemente lúcida, ela pode estar incorporada e ninguém percebe. Ela mata, ela rouba, ela trai, ela usa droga e às vezes totalmente incorporada e ninguém percebe. O médium, ele tem uma responsabilidade maior porque ele conhece, ele estuda o espiritismo, ele tinha que se cobrar mais, o médium ostensivo. Mas o médium não ostensivo, o espírita, ele tem que estar atento, ele tem que estar lúcido no dia a dia dele para ele perceber o que é dele e o que não é. E com que tipo de espíritos ele está se vinculando. É sério isso, nós recebemos influência. Quando nós pensamos, nós nos vinculamos a uma teia e ficamos interligados. Por isso que eu tenho que vigiar muito o meu pensamento, eu tenho que me educar. Tanto que no Pensamento e Vida, na introdução, Emmanuel diz, né? Através do pensamento, nós criamos a vida que queremos. Então, quando eu penso, e ele diz, ao pensar, eu me ligo a todos os espíritos encarnados e desencarnados que vibram na mesma faixa que eu. É lei. Apenas a gente não tem consciência e nem ciência de, como o médium ostensivo que a tia falou, disso. Mas isso existe. E como existe? Então isso é uma coisa que nós temos que desmistificar. Todos nós recebemos influência dos espíritos em um grau qualquer. Quando eu penso, eu me vinculo com o grupo e passamos a nos alimentar um ao outro. Então todos nós temos que nos esforçar para estudar Jesus, viver Jesus. Como diz Kardec, Jesus é a porta, porque ele falou, eu sou a porta. E Kardec diz, e a doutrina espírita é a chave para abrir essa porta. E só para falar no caso do senhor Adler, ele era realmente um homem honestíssimo, corretíssimo, ele não fazia alarde das faculdades dele, ele não saía dizendo, só falava em ocasiões... Mas a faculdade dele não existia por causa da moral dele. A faculdade, ela é orgânica. Faculdade mediúnica é uma predisposição orgânica. O que eu vou fazer dela é que pode me tornar um ser humano melhor ou não.
Ela é orgânica, lembra sempre disso. Porque é muito comum às vezes você, o fulano é médio vidente, é médio isso, médio aquilo, você já acha que é um espírito superior. Não, espírito endividado, quase sempre. Quando é missionário, é notícia mundial. Porque é muito comum nós percebermos pessoas que têm uma faculdade e que começam a se beneficiar materialmente disso. Isso aqui não é um estudo para a Terra apenas. Esse estudo que nós fazemos é para a nossa vida eterna. Essas lições são lições eternas. São palavras de vida eterna. Quantos a gente vê saindo, abandonando, né? Vamos parar aqui? Até o próximo estudo, gente.